E a princípio já estamos gravando. Bom, pessoal, na semana passada nós conversamos um pouquinho, falei um pouquinho de programação, de vários recursos que a gente tem de desenvolvimento. Nós vimos estruturas, ponteiros, funções, vários fatores ali que envolvem o conceito, todos os conceitos que nós vamos usar para trabalhar com estrutura de dados efetivamente. Hoje nós vamos começar a falar realmente dos tipos abstratos de dados. Tá? Nós vamos começar a fazer uma referência a esse conceito. Tá? Eu sei que é um conceito que a gente vai demandar fazer abstração efetivamente. Ou seja, nós vamos precisar entender e abstrair algumas coisas, tá? Para poder dar sequência no nosso estudo, no nosso desenvolvimento. Tá? Mas não se assustem, nós vamos trabalhar com a programação mais tranquila e entender algumas coisas. Então, na semana passada, eu deixei um desafio para vocês que querem implementar a programação para fazer a média dos números racionais. Né? Saiu, não saiu? Eu não cheguei a olhar as entregas lá, se teve alguma entrega nessa linha. O que vocês podem me dizer a respeito? Oi! Ah, estava mutado. Bom dia, professor. Ah, tá. Eu estou esperando alguém falar alguma coisa aqui. Eu falando estava mutado. Professor, tentei fazer, porém não deu certo. A média tentei fazer com as structs que o senhor comentou. Uhum. Porém, não funcionou. O erro que tá... Qual que era o erro que estava dando? Eu vou rodar o programa aqui e eu já falo o erro que deu. Eu não vou rodar o programa porque minha namorada levou o notebook para trabalhar. Legal. Então tá bom, então roda. Se não quer rodar, não roda. Vamos fazer o quê, né? Bom. A Sara comentou algo, professor. Vamos ver o que ela... Bem difícil? Não é difícil. Tá, Sara? Não é difícil. Bom, o que nós temos? Primeira parte dessa solução desse problema envolve fazer o entendimento. Todo mundo entendeu o que é um número racional? Acredito que sim, né? Então nós teríamos que trabalhar com fração. E aí seria, por exemplo, meio. Uma outra fração seria 1/3, 5/6, 7/8. Certo? Isso aqui seria um conjunto de dados. O que eu teria que fazer? Somar todos eles. Então,
trocar isso aqui por uma soma. E dividir isso aqui tudo por, já que são quatro elementos. Essa aqui é a proposta. Tá? Só que aí vem a pergunta. Como que eu realizo essa soma? Quem me ajuda aí? Como que eu faço meio mais um terço? A maneira simples seria multiplicando meio por 3 em cima e embaixo e um terço por 2 em cima e embaixo. Igual a base, daí é só somar. Então, e a outra forma seria fazer o quê? Como que seria a outra forma de fazer? Fazendo MMC, dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Nós temos dois números. Vamos fazer a primeira solução, né? Numerador multiplica denominador, não é isso? E esse multiplica esse, ok? Então, isso aqui vai ser 3 mais 2 sobre, agora, a multiplicação desse por esse. Correto? 2 vezes 3 já vou com... Vamos lá para 6. Então, isso aqui vai ser 5 sextos. É isso? É essa a solução? Para fazer a soma de dois números. Alô? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Que outro dia deu uma travadinha no meu som aqui quando eu estava projetando os dois dispositivos. Só para eu saber se o problema sou eu ou não. Então tá já. Então nós temos lá um cálculo, então, simples. Numerador vezes denominador, mais numerador vezes denominador do segundo número, dividido pela multiplicação dos denominadores. Vocês sabem matemática, vocês aprenderam isso aqui faz um tempão e já sabem fazer. O que nós precisamos entender? Esses valores não existem computacionalmente, né? O meio, que está aqui, ele é denominador. Desculpem. É o numerador sobre o denominador. Então, nós temos lá uma sequência de valores ali. E isso aqui a gente vai representar no formato de uma estrutura. Isso aqui vai virar para a gente uma struct, onde eu tenho um inteiro numerador e um inteiro denominador. Então, isso aqui é uma struct. O que eu gostaria de lembrar? Criar uma struct, a gente cria um tipo. Por exemplo, essa struct aqui vai ser chamar alguma coisa que é fração, alguma coisa assim. Tá? Só que esse cara aqui é diferente de um typedef. Tá? Essa struct, ela é diferente de um typedef. E eu percebi que algumas pessoas confundiram a questão
do struct com o typedef. São coisas diferentes. Tá? Então é importante que vocês tenham noção que isso aqui são coisas diferentes. Bom, então a estrutura é isso. E aí eu propus para vocês um conjunto de funções para lidar com isso. Tá? Por quê? Se isso aqui não existe, nós precisamos criar isso aqui. Tá? Criar isso aqui vai significar o quê? Definir os valores. Definir os valores significa criar um número válido. O que seria um número válido? Um número que não tem denominador igual a zero. Tá? Ele pode ser qualquer coisa, mas não pode ser zero. Bom, então, deixa eu compartilhar, mudar de tela de novo. E aí é o seguinte, a proposta que eu fiz para vocês foi essa daqui. Já vou aumentar a fonte, já sei que vocês vão reclamar, tá? Mas eu fiz o seguinte, aqui eu já programei da forma correta aquilo que eu esperava que fosse feito. Tá? Aqui está na forma correta, inclusive estou juntando um pouco mais de conceitos dentro do nosso problema. Então, esse aqui é o main que eu mostrei para vocês, que eu rodei para vocês na aula da semana passada, onde ele vai somando aqui vários números racionais, até falar que eu não quero mais ler, então ele vai somando, certo? No final ele faz aqui a quantidade mais 1, vai estar somando isso, tá? E depois ele calcula a média dos números racionais. Calcular a média dos números racionais é pegar 1 sobre a quantidade, tá? É multiplicar por 1 sobre a quantidade. Tá? E aí a média realmente é essa multiplicação do valor que deu a soma por esse 1 sobre a quantidade de valores lidos. Tá certo? Aí na proposta que eu fiz para vocês, eu passei algumas funcionalidades que seriam importantes, como criar um racional, simplificar um racional. Simplificar o racional é 3/6, transformar ele em meio, né? Fazer essa transformação. Soma dos racionais, que a gente usa, a multiplicação de racionais, uma validação de racionais, mostrar um racional e ler um racional. Tá? Eu coloquei aqui o MDC também. Bom, vamos começar a conversar sobre como criar um racional. Tá? O que eu fiz aqui ainda? Como em C nós não temos verdadeiro e falso, eu criei aqui o true 1, falso 0, que são dois valores inteiros, simplesmente para ter esses valores indicados. E aí eu criei um novo tipo, como em C não tem, eu criei o tipo boolean. Tá? Então, o typedef, a função dele é mudar o nome, ele dar um apelido para alguma coisa. Int é inteiro, a gente já sabe o que é int. O que é boolean? É um valor booleano que não existe em C. Tá? Porém, agora eu consigo guardar qualquer número inteiro dentro de um tipo boolean. Posso declarar uma variável do tipo boolean e essa variável, na verdade, ela armazena um número inteiro. É só um apelido. Tá? Aqui embaixo, nessa solução aqui, eu tinha uma struct racional. Cadê essa struct? Calma lá que a gente vai ver ela daqui a pouquinho. Essa struct racional, eu estou criando um ponteiro para uma estrutura dessa aqui, que eu estou chamando de racional. Tá? Isso no typedef. Então, os valores, o numerador e o denominador estão dentro dessa struct racional. Aqui eu estou definindo um tipo para essa estrutura, que é um apelido para essa estrutura, que na verdade vai ser um ponteiro para racional. Tá? Esse ponteiro vai se chamar racional. Tá? Esse asterisco poderia estar aqui ou pode estar aqui, tanto faz. Tá? Ou pode estar no meio também, não tem problema algum. Tá joia? Então, aqui estamos falando o seguinte. Então, essa estrutura é a que vai armazenar o dado que eu estou lidando. E estou definindo um tipo que é um ponteiro
para uma estrutura dessa. Então, o racional é um ponteiro para uma estrutura dessa. Isso implica que, nesse formato de implementação, nós vamos trabalhar com alocação dinâmica de memória. Tá? Nós seremos responsáveis por qualquer variável que seja criada aqui. Tá? Isso significa que vocês podem criar tantas variáveis que o sistema operacional não vai gerenciar e que vocês podem explodir, por exemplo, a quantidade de memória da máquina de vocês. Tá? Então, a gente vai ver isso aqui devagarzinho, a gente vai ver hoje como criar e mais à frente a gente vê como limpar memória. Tá? Então, primeiro passo, vamos criar um racional. Então, a nossa funcionalidade, ela lida com isso aqui, tá? Com esse tipo de dado. Então, ela devolve um racional, então ela devolve um ponteiro para uma estrutura dessa daqui. A função criar racional, ela recebe como argumento 2 inteiros. Claro, numerador e denominador. Tá? Percebam que isso aqui não tem nenhum detalhe de implementação. Por quê? Porque eu não sei como está isso aqui. Ok? Então, nós não temos nada indicado aqui ainda. Quando eu vou criar lá o racional, aí eu tenho aqui chamei o racional.c, aí eu passo a ter, vou isolar aqui para a gente prestar atenção nas coisas, tá? Eu tenho aqui a struct. Tá? A minha struct ela é muito simples, ela vai ter lá numerador e denominador e só. Tá? Somente os dois valores que a gente vai armazenar. Deixa eu pegar aqui e trazer para cima. Cria racional. O criar racional, o que que é? Nós vamos fazer a seguinte formato, tá? Ele cria primeiro um racional. O que que é isso aqui? Esse cara aqui é um ponteiro, tá? Ele não recebe valor nenhum. Ele é um ponteiro, tá? Ele é um endereço de memória para uma variável do tipo racional, tá? Ou seja, ele é um ponteiro para uma struct racional, tá? Não vou criar nenhuma variável struct racional recebe alguma coisa. Eu vou sempre fazer a partir dessa criação, porque esse método, essa função, ela sabe criar um número racional, tá? De forma correta. Então, aqui eu vou quebrar esse comando aqui, ó. Primeiro comando. Então, aqui tem um ponteiro e aqui que eu estou criando a variável, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que a funçãozinha malloc, tá? Memory alloc, ou alocação de memória, ela vai fazer parte do nosso conjunto de informações a partir de agora, tá? Ela aloca um espaço de memória para um conjunto de dados a partir de um tamanho, tá? Isso aqui vai indicar o tamanho. Eu posso fazer a alocação de dados por um inteiro. Posso, sem problema algum. Posso fazer a alocação de dados por um char, sem problema. Um float, posso alocar o que eu quiser. Essa função, ela vai devolver para a gente um endereço de memória. Tá certo? Então, só para a gente entender, vamos voltar a rabiscar. Então, pessoal, e de novo, tendo alguma dificuldade aí, me grita que eu organizo. Então, vamos começar a falar do malloc, tá? Seguinte, quando eu faço aquele comando que é número recebe malloc size struct racional
nós vamos ter que entender o seguinte. malloc retorna ponteiro. Tá? Então, isso é uma parte que a gente tem que entender, que tem que estar bem claro para a gente. malloc retorna ponteiro. O que é ponteiro? Tá? Lá na nossa memória RAM, então a gente tem lá, cada espacinho aqui na memória RAM é um bitzinho. Para fazer uma simplificação bem grosseira, vocês podem pensar aqui. É um conjunto de LED, conjunto de luzinha, tá? Cada luzinha, acesa ou apagada, representa uma informação. Cada luzinha tem um número, tá? Um número sequencial, tá? E aí, como que eu trabalho? Como que o sistema operacional trabalha? Tá? A partir da identificação do primeiro número do dado que você está lidando. Tá? Um inteiro, ele ocupa 4 bytes. Tá? 4 bytes são 4 vezes 8, 32 bits. Então, se a gente fizesse aqui, vamos pensar que esse desenhozinho aqui está separado em bytes, tá? A memória é separada em bits. Então, quer dizer que um inteiro, vamos pensar que esse aqui é o número 1000, o byte 1000, né? Então, vamos pensar em byte, não é a representação correta, byte seria bits, tá? Mas vamos pensar no byte 1000, o próximo byte é o 1000, seria o 1001, segundo 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Então seriam bytes, tá? Estou trazendo um exemplo um pouquinho maior. Cada posição seria uma luzinha que estaria acesa ou apagada, seriam os bits. Quando eu declaro uma variável, por exemplo, uma variável do tipo inteira, ele vai fazer o quê? Um inteiro tem 4 bytes, 32 bits. Em algum lugar desse daqui, ele vai pegar... vamos separar 4. Então aqui, ó, eu vou separar daqui, desse espaço todo aqui, para que eu consiga armazenar o int i, por exemplo. Tá? De verdade, o que é o i? A variável i, ela já por ser, a linguagem tira para a gente um pouco da complexidade, mas a variável i, ela tem associada a ela um ponteiro que indicando que ela aponta para o valor, no caso aqui, vamos pensar no 1002, tá? O endereço do primeiro bit de memória, tá? Então seria aqui, imagina que aqui tem um bit, então esse bit aqui do cantinho é o primeiro bit desse byte aqui. Então esse aqui é o primeiro bit que tem o número 1002. Como que ele sabe quando acaba? Não sabe, tá? Não sabe. O tipo de dado, ele é associado a um tamanho, e aí o compilador, o computador, o sistema operacional vai pegar, ó, essa variável é do tipo inteira. Então, tem uma tabelinha lá, do tipo inteiro. Um inteiro tem 32 bits. Então, quer dizer que ele vai pegar desse daqui primeiro, mais 32, ele vai pegar a informação que está nesses próximos 32 bits daqui aqui. E só isso, tá? Então, ele não sabe aonde termina a variável, tá? Ele sabe o tamanho, que tipo da variável e consegue calcular o tamanho e busca as informações de acordo com esse tamanho, tá? Então, é assim que a gente vai trabalhar e é assim que a gente tem que entender o funcionamento disso do malloc. Então, quando eu estou usando o malloc, ele vai retornar o endereço do primeiro bit da nossa variável. Entendam que o primeiro bit vai ser um que pode estar com a luzinha acesa, apagada, e aí a variável vai trazer de volta para a gente o valor que ela representa. Então, tendo isso aqui pronto, a gente precisa entender qual que é o tamanho que precisa ser alocado.
Por quê? Apesar de ser memória randômica, de acesso randômico, o sistema operacional ele calcula o tamanho de um para o outro, de um para cá, para não interromper o espaço. Então, o sistema operacional tem uma tabelinha que fala qual que é o primeiro até o último, para ele saber que ele não pode alocar aquele espaço para outra variável. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer antes de alocar a memória é saber o tamanho que a nossa estrutura demanda. E a nossa estrutura é essa daqui, ó. Tá? Essa estrutura tem 2 inteiros. Então, obrigatoriamente, essa funçãozinha size aqui, ela busca o tamanho da struct. Tá? Vocês podem colocar os campos que vocês quiserem, sem problema algum. Quantos campos vocês precisarem, ele vai calcular. Tá? Vamos fazer simplificadamente aqui, vamos pensar que são 8 bits. São 4 inteiros para um, 4 inteiros para outro, 8 bits. Tá? E aí, esse cara aqui vai ter lá 8 bytes, desculpa, vai retornar lá que são 8 bytes. Tá? Ele vai dar em bits, tudo bem, mas falar em bytes para simplificar para a gente. Então, ele vai dar a quantidade de bits que são necessários. O malloc, tá? Pega lá na memória, vai para o sistema operacional e fala, ó, me dá aí tanto de memória para armazenar uma variável desse tipo. Preciso de um tamanho de 8. Por quê? Para saber se eu cabe nesse espaço daqui, se cabe nesse espaço aqui, o sistema operacional tem que entender aonde que cabe aquela variável. Por quê? Nós estamos trabalhando com uma única variável e ela tem que caber na memória inteira, juntinha, tá? Não pode separar. Não posso deixar o numerador de um lado e o denominador do outro. Não, tem que estar um seguido do outro. Tá? Então eu tenho que ter um conjunto de memória, um conjunto de bits que caiba esse tamanho de variável. Tá certo? Então o malloc vai estar devolvendo para a gente, um exemplo aqui, o endereço 1005. Imaginando aqui que ele está pegando daqui para baixo tantos bits forem necessários. Tá? Então ele vai pegar sempre o primeiro valor do bit. Tudo bem a malloc aqui? Tranquilos? Tudo bem. Tá. Isso acontece com qualquer variável. A gente declara um int, ele faz esse processo por baixo dos panos para abstrair para a gente. Tá? A diferença é que, como a gente faz isso com um int, tá? Quando a gente usa uma variável do tipo inteira, o compilador ele faz duas coisas. Ele sabe que é essa variável, e a hora que acaba o programa, ele sabe que aquela variável tem que ser apagada. Tá? Quando a gente reserva diretamente com o malloc, nós não temos essa funcionalidade de apagar. Tá? Então a gente vai criar espaços na memória, tá? E aí esse espaço vai estar lá disponível. Você colocou o valor, legal, está o valor lá. Você perdeu a referência para esse primeiro bit, você perdeu a única forma de chegar naquela variável. Tá? Então, é extremamente importante que vocês entendam que essa referência é a única e não tem como recuperar no programa. Tá certo? Por isso que é característico de quem trabalha com esse tipo de programação, que é a estrutura de dados, nós vamos perder o ponteiro adoidado. Tá? Perder o ponteiro, a memória ficou perdida lá, não dá nem para limpar. Tá? Ela ficou comprometida e está em uso. Tá certo? Então, o malloc faz isso. Ele devolve para a gente esse número, esse ponteiro, esse valor. Mudando de volta para cá. Tá? Então, nós temos ali o malloc, que ele reserva esse espaço de memória, e esse ponteiro número, chamei de número, é um ponteiro,
ele sabe qual que é a posição de memória para armazenar um racional. Temos uma questão. Se não tiver memória suficiente, ele retorna nulo. Tá? Então, antes de fazer qualquer coisa, eu verifico se teve sucesso. Se esse ponteiro aqui, ele é diferente de null. Tá? Vocês vão perceber que o null vai estar associado ali com stdio e stdlib. Tá? Essas duas bibliotecas eu coloquei aqui, porque o null, tá, que eu estou usando aqui, está declarado, definido lá dentro. Então, por isso que eu estou trazendo o nulo aqui. Tá? Se vocês não colocarem essas duas bibliotecas na biblioteca racional, ele não vai conseguir identificar o que é null. Tá? Então, se tem espaço de memória válido, eu vou fazer o quê? Colocar o numerador e denominador, os dois argumentos. Tá? Vou colocar os dois valores. Aí tem uma diferença. Tá? Quando a gente trabalha com ponteiro, a gente usa esse operador chamado seta para representar um ponteiro para uma struct. Então, aqui vem o ponteiro e aqui vem o operador seta e o campo dentro do ponteiro. Se eu estivesse declarando a variável normal, isso aqui seria um ponto. Tá? Só que não é uma variável normal, isso aqui é um ponteiro. Então, eu uso esse operador seta. Tá certo? Professor, com licença. Pode falar. Então, apenas recapitulando, no caso, número é um ponteiro que vai mandar para struct racional e vai ficar, quando você faz dessa maneira, você usa seta ao invés do pontinho. Se eu tivesse declarado uma variável do tipo uma struct racional, como o senhor está fazendo agora, eu só precisaria do ponto. Exatamente. Então, Perfeito. aqui eu declarei uma variável. Se eu quiser colocar um valor dentro dessa variável, aqui é uma variável. Eu não estou usando, não é um endereço de memória. Aqui é uma variável que o compilador, que o computador, que o nosso programa gerencia. Tá? Aqui eu consigo fazer o quê? Variável, ponto denominador, recebe 5. Variável, ponto numerador, recebe 6. Tá? Aí eu acesso os campos nesse formato. Tá? Perfeito. Se eu estou lidando com um ponteiro, eu uso esse operadorzinho chamado seta. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado. Eu posso ler a minha primeira? O título é Mônica sem coelhada. E a palavra sem está de vermelho. Percebam que aqui eu peguei e coloquei os dois argumentos que recebeu na função criar aqui dentro da estrutura desse espaço que a gente reservou no campo numerador e outro no campo denominador. Tá? Sem problema algum aqui. Só que tem um detalhe, esse cara aqui não pode ser 0. Então, aí eu fiz o seguinte, eu fiz uma validação. Se o racional, ele é válido. Então, vamos pegar a funçãozinha é válido aqui, ó. Cadê ela? Trazer para cima esse cara aqui para a gente entender. Então, é válido. Ele recebe já um ponteiro racional. Percebam que eu estou já trabalhando com ponteiro aqui. Então, ele vai receber o endereço de memória o mesmo que está aqui no malloc. Tá? O mesmo. Tudo bem? Recebendo esse valor, ele vai verificar o quê? Se o denominador é igual a 0. Lembrando que não pode ser 0. Tá? Ternário, tudo bem para vocês? Tem algum problema com ternário aí? Então, tranquilo. Ninguém falou nada. Estamos tranquilos. Professor, então, o que é um ternário? Ah, o ternário é isso aqui.
Tá? Essa condição aqui. Isso aqui que eu estou fazendo é a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. Se o número denominador for igual a 0, return false, se não, return true. Tá? Essa única linha de cima aqui que está na função, ela faz exatamente isso daqui, ó. Então, meu Deus. Meu Deus. Qual que é a condição? É essa aqui, certo? Certo. Então, ó, numerador, o número, o denominador do número, ele é igual a 0? Não pode. Significa que o número não é válido, concorda? Ele vai retornar falso. Ele retorna falso, ele retorna o primeiro argumento aqui. Se não, 2 pontos, ele retorna verdadeiro. Retorna esse cara aqui. Se vocês já usaram o Excel na vida, é exatamente a função C. A sintaxe disso, então, é a interrogação seguido da... Não, interrogação não. Aqui vem condição, interrogação, a parte se é verdade. E se não for verdade? 2 pontos, o falso. Agora foi. Tá? Perfeito. Tá? Então, esse aqui é o ternário. Ele é um if simplificado. Tá? E dá para fazer, por exemplo, qualquer variável. X recebe número maior que 10. Então, vou colocar dentro do x o 6. Senão, eu coloco menos 6. Tá? Posso fazer qualquer coisa desse tipo. Posso fazer cálculos, o que eu quiser. Então, se número menor que 0, vamos fazer um módulo aqui. Número menor que 0, então, eu vou fazer retornar número vezes menos 1. Senão, eu vou retornar o próprio número. Então, perceba que isso aqui eu estou fazendo um módulo, aquele. Tá? Estou transformando o número. Se for negativo, eu transformo ele em o valor em positivo. Absoluto. Isso, o valor absoluto. Tudo bem? Perfeito. Muito obrigado, professor. Meus códigos vão ficar bem menores a partir de hoje. Então, temos lá essa situação. Então, ele é válido se o denominador é diferente de 0. Tá? Se quiserem inverter a condição aqui, tanto faz. Ó, denominador é diferente de 0, retorna true, se não, retorna false. Aí fica a gosto do freguês. Tá? Aí, o que eu estou fazendo? Voltando aqui no criar. Se não é válido, ou seja, se o retorno for falso, o que ele faz? Ele cria um número 0. O que é o número 0? 0 sobre 1. Tá? O racional 0 sobre 1. Ou seja, ele muda esses valores aqui e retorna 0. Tá? E por fim, acabou isso aqui tudo, ele retorna o número. Tá? Ele vai retornar o racional. Tudo bem aqui o criar racional, como que a gente fez? Alguma dúvida aqui? Não, tá tranquilo, professor, tá tranquilo. Deixa eu ver o chat lá, vamos ver se tem alguém gritando no chat. Não, opa, tudo tranquilo. Então vamos lá. Então, seguindo a lógica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar. Tá? Para calcular, seguindo que a gente tem que calcular a média. Né? Então, a primeira coisa foi criar. A segunda parte, eu vou somar. Tá? Então, ó, o que eu estou fazendo aqui no programa principal? Eu leio. Vamos ler, desculpa. Vamos ler o racional, né? Então temos que ler um racional. Então vamos primeiro ver a leitura do racional. Então vamos pegar o ler racional aqui. Vamos trazer para cima para
simplificar. Então, o scan cria aqui um método bem significativo, scan racional, tá? Que nada mais é do que ele cria duas variáveis, numerador e denominador, um scanf, então no terceiro não tem nenhum printf, não tem nada aqui, ele só pega os dois valores na tela, cria um ponteiro, tá? Não cria variável, ele cria o ponteiro, e aqui eu crio um racional com numerador e denominador. E aqui eu vou ter, ou vai ser os valores lidos, ou vai ser o 0 sobre 1, tá? Ou um nulo, tá? Se não tiver memória, tá certo? Então perceba que o ler racional é muito simples, tá? Ele é bem tranquilo, tá? Simplesmente usa o método criar. E já que eu falei de ler, vamos escrever. Escrever o racional, simples da mesma forma, bem significativo, eu chamei de print racional. Só que ao invés de receber números, ele recebe um ponteiro, tá? E perceba o seguinte, tem que ficar claro que quando eu estou falando racional, eu estou falando de ponteiro. Não precisa colocar isso, tá? Porque isso significa um ponteiro para um ponteiro. Nós vamos fazer assim porque nós estamos lidando com apenas um ponteiro, tá? Ah, mas como que eu sei que isso aqui é ponteiro? Tá aqui no typedef. Quando eu definir aqui, ó, esse asterisco aqui definiu que racional já é ponteiro. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para não confundir as coisas, tá? E aí o print só coloco dois inteiros na tela separado por uma barra. Então, uma barrinha no meio com dois inteiros. Só isso. Recuperado desse ponteiro o numerador, desse ponteiro o denominador. Ponto. Então nada de complexo nisso de representar um número inteiro. Então já lemos e já, consequentemente, já falei da leitura. Agora, e a soma? Então agora que a parte bacana da história é a soma. Tá? E aí, só para a gente entender no main, tá? Eu inicializei a variável soma aqui com 0. Tá? 0 sobre 1. Então, isso aqui está dando 0 sobre 1. Certo? Porque toda soma começa de 0. Então, eu fiz aqui a leitura de um racional. Então, a variável hack aqui está contendo um racional que foi lido. E aí, o que eu vou fazer? Somar o racional. Somar quem? O que eu já tenho na soma, mais esse valor que acabou de ser lido. Tá? Então, a soma sempre se dá em função de dois valores. Então, estão os dois valores aqui. Agora, vamos falar da soma efetivamente. Então, a soma é exatamente aquilo que a gente acabou de fazer. Tá? Eu tenho dois racionais. Racional 1 e racional 2. O que eu vou fazer? Criei uma variável soma aqui simples, 0 sobre 1, que é onde eu vou armazenar essa soma, tá? Para não mexer com esses valores aqui. Eu pego o primeiro número, tá? O numerador dele, multiplico pelo denominador do segundo. Sim. Somo com o numerador do segundo, multiplicando o denominador do primeiro. Exatamente aquele cálculo que eu fiz com vocês aqui, na lousinha aqui. E isso eu vou guardar no numerador, é a parte de cima. A parte de baixo é o denominador. O que é? É o denominador de um vezes o denominador do outro. Tá? Só isso. Tá? E aí eu estou simplificando. Simplificar depois a gente vê. Tá? O simplificar é transformar 3/6 em meio. Então a gente vê isso aqui daqui a pouco. Mas perceberam que a soma é exatamente aquele processo matemático que nós fizemos. Tudo bem? Ficou tranquila a soma agora?
Eu vou considerar tudo tranquilo do Ivy do último e vou seguir em frente. Ninguém falou nada, segue o jogo. Tá tranquilo, professor. Eu entendi. Tá? Bom. O processo tem aqui, já vamos pegar aqui e já explicar todos. O processo de multiplicar, o que que é? É numerador, tá? É a mesma coisa da soma, só que a diferença é que é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Só isso. Tá? Isso aqui é multiplicação de fração. Tá? E aí tem o simplifica aqui para sempre trabalhar com um número pequeno, às vezes para não ficar perdendo tempo com um número grande. Tá? Então, também muito simples trabalhar com a questão da multiplicação. E aqui eu fiz um exemplo. Se vocês fizerem a cagada de colocar ponteiro para ponteiro. Tá? Se falar que você quer trabalhar com racional, tá? Isso aqui dá para mudar, tá? Eu coloquei aqui propositalmente para mostrar para vocês a diferença de trabalhar com um ponteiro já criado no racional e criar um ponteiro para ponteiro. Tá? Olha o esculhambo que vira. Tá? Eu estou fazendo o quê? Calculando o MDC dos dois do número, né? Para simplificar a função, tanto do numerador quanto do denominador. Então eu calculo o MDC e depois eu só faço a divisão do MDC. Percebam que esse cara aqui, tá? Ele não tem muito segredo, ele é tirando o cálculo do MDC que a gente vai ver embaixo aqui, mas ele pega conteúdo do número já é ponteiro, tá? Não preciso fazer assim se eu não colocar aquele asterisco. Eu posso trabalhar simplesmente assim, tá? Como foi feito nos demais. Mas como a maior parte dos alunos acabam confundindo quando eu estou falando ponteiro e quer colocar o asterisco ali, esse esculhambo que vira aqui na forma de trabalhar. Tudo bem? Então, prefiram trabalhar de forma simplificada na forma do ponteiro já racional e não do ponteiro para ponteiro, porque não tem necessidade disso. Tudo bem aqui, então? Numerador e denominador? Tudo bem. Então, eu vou compartilhar depois com vocês essa solução, só que a minha sugestão, não façam nesse formato aqui de ponteiro para ponteiro. Somente quando for realmente necessário. E o MDC eu calculei o quê? Fui dividindo os valores um pelo outro, até que não dá mais para dividir. Tá? Para calcular o máximo divisor comum. Tá? Então, simplesmente uma regrinha de matemática, tá? Numa estrutura de repetição. Enquanto o resto for diferente de zero, ele vai dividindo e pegando o resto, né? Então, o resto de divisão é, quando diferente de zero, ele vai dividindo um pelo outro, até simplificar o suficiente, até chegar num fator que dá para fazer a divisão de todos. Tá? E aí ele aplica lá no simplificar. E só. Tá certo? E aí o programa aqui funciona nesse formato. Estou lendo e somando. Tá? Lê o número, soma o número e soma aqui um inteiro quantidade. Lê o número, soma o número, quantidade e assim vai. Tá? Aqui estou perguntando se ele quer mais um e assim por diante. Depois que acabou essa estrutura de repetição aqui, ele verifica se a quantidade é diferente de zero, ou seja, se tem realmente número para calcular. Ele cria um valor que é 1 sobre a quantidade. Ah, digitei 4 números? É 1 sobre 4. Porque não existe divisão, né? Então, se eu pegar uma soma de fração dividida aquela soma por 4, na verdade, é multiplicar ela por 1 sobre 4. Então, por isso que eu implementei a multiplicação. Então, cria o racional, 1 sobre, se forem 4 números, 1 sobre 4, multiplica a soma que deu por 1 sobre 4,
se for 4 números, e mostra a média. Lembrando que sempre que eu multiplico, eu faço a soma e tudo mais, eu já estou simplificando. Então, vai apresentar aqui a média simplificada para a gente. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, nessa implementação? Professor, esse código você vai disponibilizar para nós? Vou, sim, sim. Tá. Bom, então, se estamos tranquilos aqui, vamos voltar aqui para esse elemento aqui. Então, já entendemos a solução, tá? O que nós fizemos, contextualizar com vocês, nós definimos um tipo abstrato de dados para trabalhar com valores racionais, tá? Eu já fiz isso, tá? Esse programa que a gente acabou de ver, de visualizar a implementação, ele já é um TAD, tá? Ele é um tipo abstrato de dados, ele faz exatamente o papel do tipo abstrato de dados, aquilo que a gente espera, tá? Lembrando, não existe fração em programação especificamente, a gente não tem isso disponível, né? Então, a gente criou esse tipo. Ele é abstrato porque não existe, né? É uma representação que nós temos dos dados que a gente vai trabalhar, tá? Então, por isso que é um tipo abstrato de dados. Mas aí vem a pergunta, o que é um TAD? E essa é uma definição que vocês vão ter que guardar, anotar e colocar no telhado, cola com post-it lá no telhado e assim por diante, para não esquecer. Um TAD é uma coleção bem definida de dados a serem armazenados e um grupo de operadores que são aplicados para a manipulação desses dados. Então, nós temos o TAD é struct? Não. O TAD são as funções? Não. O TAD é a coleção desses dados e desses operadores. Tá? Então, e aí nós podemos pensar de várias formas. Eu posso trocar um tipo de dado a qualquer momento, usar qualquer técnica de definição, se eu tiver, qualquer técnica de implementação, se eu estiver com as características do TAD bem definidas. Tá? O que eu estou querendo dizer? Quando a gente definiu aqui essa biblioteca.h, tá? Ela faz bem a representação do que seria o TAD. Ela tem uma struct, lida com um ponteiro que chamou de racional e tem várias funcionalidades aqui, que são os operadores que operam sobre esse tipo de dado, mas eu não sei nada como que é feito. Tá? Eu poderia ter aqui, nessa struct, qualquer coisa. Eu poderia ter aqui, por exemplo, um char sinal. Se é positivo, negativo, sei lá. Posso ter. Não quero ter negativo aqui, por exemplo. Mas eu posso ter algo mais. Tá? O importante é, eu tenho uma estrutura que já está definida, que quem estiver programando pode implementar ela do jeito que quiser, e os operadores aqui vão trabalhar da mesma forma. Tá? Pode programar do jeito que quiser. Não necessariamente tem que programar igualzinho tá aqui. Pode programar para qualquer estrutura. Tá? Então, isso é um TAD. E ele vai funcionar com aquilo que a gente espera. Tá? Que ele faça soma de fração, nesse caso. Tá? Então, esse aqui é o slide que vocês têm que guardar lá no teto de casa, em cima da cama, para acordar e olhar para ele. Tá? Então, é uma estrutura e um grupo de operadores. Tá? Características. Tá? As regras de um TAD são bem definidas. Tá? E eles manipulam aqueles valores. Tá? E, principalmente, em letras maiúsculas aqui,
nós temos que os operadores devem ser manipulados exclusivamente, não pode mexer de outra forma, além de ser com os operadores do TAD. Tá? Eu só posso mexer nos valores do meu número racional pelos operadores que eu já implementei para manipular com aquele número racional. Tá? Isso significa que no main, por exemplo, eu não posso fazer por exemplo, se eu fizer isso aqui no main, só para a gente simplificar, se criar racional aqui, se eu quiser fazer o seguinte, ao invés de fazer assim, fazer aqui um emalloc do size destruct racional, tá? Aloquei memória e fazer hack numerador recebe 1 e hack denominador recebe. Opa, é o contrário. Ah, não, tá certo. É 1 sobre quantidade. Recebe QTD, tá? Percebam que é exatamente isso que está sendo feito nesse cria racional. Só que fazer isso aqui está errado. Tá? Isso é errado. Tá? Por quê? Esses valores, esse tipo de dado, ele tem que ser manipulado exclusivamente pelos operadores, pelo cria racional. Fazer isso aqui quebra o conceito do TAD. Então, não façam isso. Tá? Fazer isso está errado. Se está errado mesmo. Tá? Não tem consideração por parte do professor. Eu não sou uma boa pessoa em considerações nesse ponto. Tá? Quebrou o TAD está quebrado. Tá? Ah, Tinis, mas às vezes é muito mais fácil mexer no valor por aqui. Concordo. Tá? Às vezes aquela tentação de mexer direto dentro da estrutura lá, para fazer um ajustezinho, é excepcional. Não façam. Tá? Usem operadores. Tá? Os tipos abstratos de dados, tá? A gente cria uma especificação de um TAD, ele vai descrever, tá? Quais os dados são armazenados, tá? Não significa como, tá? Significa quais podem ser armazenados e o que é possível fazer com esses dados. Tá? A gente sabe que a gente armazena uma fração que é numerador e denominador. Nunca foi falado como isso é feito. Isso é parte da programação. Tá? E o segundo momento, o TAD, né? Ele pode armazenar um conjunto de dados de um programa. Bom, uma coisa para a gente pensar. Todo mundo tem TV em casa, né? Eu peguei um aqui na figurinha de uma TV de tubo ainda, para vocês lembrarem da TV de tubo. Como que faz para aumentar o volume dessa TV? Como que vocês acham que dá para fazer? Depende. Pelo controle ou pelo botão? O controle tá funcionando, professor? Olha, eu acredito que sim, né? Acho que não caiu no chão ainda, não quebrou. Não, pelo controle. A preguiça sempre prioriza, né? Tá? A gente busca o controle a 20 metros, mas não vai na TV a 2 metros. É sempre assim. O controle, tá? O controle é que vai gerenciar isso para a gente. O que é o controle? Ele é uma interface, tá? É uma interface de interação de você, usuário que está usando a TV, com o equipamento eletrônico. Concordam comigo? Sim. Então,
tanto o botão da TVzinha lá que está ali embaixo, que você tem esse botãozinho mais, que você pode usá-lo, quanto o controle, os dois são interface. Ou você pode ter um Xiaomi lá da vida, que tem o controle, e ficar brincando com isso também na casa dos outros. Né? Então, você tem uma interface. Tá certo? Essa interface, ela deve ser usada. Tá? Ela é a forma correta de você aumentar o volume da TV. Só que não é a única. Tá? Você pode pegar uma chave de fenda, pegar o seu alicate, abrir a TV, achar o componente eletrônico que controla o volume e interagir com ele, não pode? Alguém já fez isso ou não? Apenas pegar a chave de fenda e usar para aumentar o volume no botãozinho que estava quebrado. Tá, então você fez com o botãozinho, continuou no botãozinho ali, né? O botãozinho da TV, ele estava quebrado, colocava a chave de fenda para aumentar ou diminuir. Então, mas continuava sendo o botão, né? Tava quebrado o plástico bonitinho, né? Mas nunca chegamos nesse nível de achar o componente eletrônico para aumentar o volume, né? Sim, sim. Porque não deve. Qual que é a chance de você levar um choque ou queimar a TV se você tentar fazer isso? É enorme, né? Bem alta. Bem alto, tá? A mesma coisa, se tiver um ventilador ligado, né, você quer aumentar a velocidade dele, você não vai lá pegar o alicate, tirar um fio, ligar do outro lado e fazer esse tipo de situação no motor do ventilador. Você vai pelo capacitorzinho e 1, 2, 3 e aumenta a velocidade, não é assim? Perfeito. Então, porque vocês estão respeitando o TAD. Tá? Quando você interage pela interface fornecida pelo fabricante, você está respeitando o TAD. Se você entrou na desgraça da Struct e mexeu num valor, é a mesma coisa de você pegar a chave de fenda, pegar o seu alicate, abrir o dispositivo eletrônico e enfiar esse dispositivo eletrônico em algum lugar. Tá? É errado. Tá? Então, se em algum momento eu mandar a figurinha da chave de fenda para vocês na correção do exercício ou alguma coisa do tipo, entendam, vocês quebraram o TAT. A situação ideal, então, professor, é a gente criar o struct e apenas interagir com o que já está criado. Eu acho que agora o que vocês vão ter que entender é o seguinte: vocês evoluíram de nível, tá? O que eu quero dizer? O usuário de vocês é o programador do main, tá? É o cara que vai programar o main. Esse é o usuário de vocês. Então vocês também vão ser usuário de vocês, né? Então vocês vão programar o main. Só que o main não resolve o problema. O main, ele faz a interface entre a solução do problema e o usuário. Tá? O usuário, nós estamos falando dois níveis de usuário. O usuário que está programando o main, que está usando a estrutura de dados que vocês estão criando, e o usuário que está usando o programa de computador. Tá? Estou programando em Java, eu sou o usuário da linguagem Java. Tá? Então, alguém fez a linguagem, eu estou usando ela, sou usuário dela. Da mesma forma, o cara que está comprando o meu programa é usuário do meu programa. Tá? Então, é uma sequência de usuários. Tá? Quando nós estamos definindo o TAD, nós somos os desenvolvedores, os produtores do TAD. Quem consome esse TAD, quem usa os recursos desse TAD, é o nosso usuário. Ele, por sua vez, vai ter o usuário dele. Tá? Então, nós temos que entender que que o usuário não pode quebrar o nosso TAD. Certo? Você pode ir lá na chave de fenda da TV? Pode. O que o fabricante vai fazer na hora que você tomar um choque? Vai dar risada, né? Eu daria. Tá? Ficou claro isso? Claríssimo. Então, carreguem para a vida de vocês não quebrar o TAD.
E aí já vou falar o seguinte, nós estamos em estrutura de dados falando em linguagem C. Não quebrar o TAD significa não criar a desgraça de uma classe com atributo público na hora que vocês estiverem programando em Java, em C# ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Então não façam essas porcarias de querer criar, não vão na linha do pessoal do YouTube que gosta de criar atributo público para qualquer porcaria lá não. Tá? Isso é quebrar o TAD. Tá certo? Aqui nós não temos como proteger mais os nossos dados. A vantagem é que se você quebrar, eu te quebro. E o que nós temos é, não quebre o TAD. Tá? Essa é a mensagem que tem que ficar da aula de hoje para sempre. Tá? Alguns exemplos de TAD, tá? Da gente poder definir. Por exemplo, o que é uma pessoa? Uma pessoa, você olha lá no espelho, você está vendo uma pessoa. Tá? No meu caso, eu tenho que definir aquilo que vou fazer com essa pessoa, no meu mundo, no meu contexto. Tá? Então, eu posso trabalhar com a idade da pessoa. Me interessa no meu contexto, no meu problema computacional, é a idade da pessoa. Tá? Legal, é o meu contexto do meu problema. Então, para mim, uma pessoa é um dado da idade. Então, a pessoa, quais são os operadores que trabalham com essa pessoa? Nasce e faz aniversário. O nasce começa com a idade 0. Faz aniversário, cada vez que faz aniversário, ele aumenta 1. Tá? Então, percebam que, para interagir com essa idade, eu só vou ter 2 operadores. Nasce e aniversário. Nada além disso. Mas é muito mais fácil fazer idade mais 1. Só que se amanhã o TAD passou a ter mais um dado, passou a ter mais uma data, alguma coisa lá dentro, o TAD é responsável, não o usuário. Tá? Outra, por exemplo, uma fila. Tá? A gente tem uma fila de espera, é um TAD. Tá? Eu tenho lá o nome de cada pessoa que está e a posição que ela está na fila. Tá? Então, sai da fila 1 e entra na fila outro. Então, vou colocando pessoas na fila. Isso é um TAD. Tá? E tem uma regra simples num TAD. Tudo bem que nem sempre segue, né? Que é o primeiro que entra na fila é o primeiro que sai da fila. Tá? E sempre quem entra na fila, entra no final da fila e assim por diante. Como a gente queria que isso acontecesse no banco, mas não é bem assim. Mas o conceito de fila é esse. Primeiro que entra, primeiro que sai. É um TAD. Um cadastro, qualquer conjunto de dados que vocês tenham, por exemplo, numa empresa, é um TAD. Entra no cadastro, sai do cadastro, e aí vocês podem armazenar informações. Nome, cargo, salário, e assim por diante. O que vocês quiserem, faz parte de um TAD, por exemplo, cadastro. Tá? E entra do cadastro, sai do cadastro, altera cargo, altera salário, e aí tem as definições daquilo que pode. Tá? Por exemplo, dificilmente você vai ter lá um altera CPF. Tá? O CPF porque o CPF é da pessoa. Então, para alterar o CPF, não é para ser tão simples. Quem tem que fazer a alteração do CPF é o TAD, que tem que validar se aquele CPF estava errado, se teve algum problema, por que está trocando, para não ter, por exemplo, questões ali de estar roubando, favorecendo alguém, alguma questão de corrupção e essas coisas. Tá? Então, é um cadastro. E também, vocês estão jogando paciência, a hora que vocês estão vendo, assistindo a minha aula aí, com certeza, vocês estão jogando paciência do lado. Uma pilha de cartas do paciência, por exemplo, também é um TAD. Tá? Tem regras para mexer com uma pilha dessas de cartas. Tem as informações que a carta possui, o naipe, o valor, tá? Tem os movimentos que eu posso fazer com uma carta dessa pilha, que eu só posso colocar, por exemplo, um em cima de uma que seja maior do mesmo naipe, ou não, ou do naipe, ou de outra cor, e assim por diante. Ou seja, tem um conjunto de regras, e quem tem que lidar com isso é o TAD, e não o programador que está fazendo o main. Tá? Então, esses aqui são alguns exemplos de TAD. A gente pode olhar em volta e achar um monte de exemplos de TAD para fazer.
Estamos já acabando, tá? O papel do TAD num projeto, ele é, sim, de simplificar. Tá? Por mais que você fale, poxa, professor, isso aqui é complicado, que dói. Não é. Tá? Ele simplifica porque você consegue reutilizar, a manutenção fica muito mais fácil, o software fica muito melhor estruturado e assim por diante. Então, tem muitas razões aí e ele simplifica realmente. Tá? E detalhe, ele é uma indicação, não necessariamente uma implementação. Tá? A implementação vai ficar para que o programador faça. Tá certo? E a questão, representação abstrata. Tá? Se a gente olhar nessa figura, uma pessoa atrás da outra é uma representação. O que nós vamos ter na nossa abstração? Um espaço de memória, um ligado com o outro. Tá? E só. Tá? Esse vai ser o nosso, a nossa forma de abstração. E eu acho que essa aqui talvez seja um dos maiores desafios, porque não tenho técnica para te ensinar a abstrair. Tá? Nós vamos desenhar, nós vamos rabiscar e tentar entender como eu posso organizar. Só que eu não vou conseguir representar todos os modelos aqui na disciplina. Tá? Você vai ter que pensar. Tá? E essa questão do pensar e abstrair não tem como ajudar. A gente vai ter que trabalhar e cada um vai desenvolver a sua. Tá certo? E é só. Por hoje, que eu tinha para passar para vocês, conversar com vocês, eram esses conceitos. Aí eu quero ouvir de vocês agora o que vocês acharam, o que ficou dúvidas e assim por diante. Professor, da minha parte, eu entendi a aula. Por hora eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu tenho certeza que a hora que eu for pegar para fazer eu vou ter dúvida. Então, aí eu entro em contato, mas por hora tá tudo certo. Que bom que vai ter dúvida. Essa é a ideia, tá? Já vou explicar. Não dá para aprender escritura de dados se não programar e não rabiscar, tá? Tem que fazer desenho, tá bom? Com licença, professor, eu vou ter que sair agora, mas muito obrigado pela aula. E semana que vem também vai ter aula presencial? Presencial não, né? Presencial não, perdão. Aí errei feio. Síncrona. O que vocês acham? Eu ia perguntar isso agora no final. Eu gostaria. Eu também acho legal a aula síncrona. Tá. Estrutura de dados é um assunto que ainda está muito abstrato para mim, e conversar e tirar as dúvidas diretamente com o senhor, com os exemplos que você dá, está ajudando bastante. Não, então vamos fazer sim. Perfeito. Então, semana que vem a gente faz de novo. Aí segue lá no roteiro. Perfeito. Então, até mais, professor. Então, tá, já. Pessoal, o que eu vou disponibilizar agora para vocês? Os slides dessa aula, o código que foi implementado, que eu apresentei para vocês lá dos racionais. E depois, assim que terminar aqui, eu vou carregar essa apresentação dessa aula aqui. Tá? Dúvidas, efetivamente, antes de eu parar de gravar? Acredito que nada, então acho que eu vou parar a gravação aqui.